Bom, bem-vindos, boa noite. Olá, como vai? Como vão vocês? Como vai a vida? Sexta-feira, primeira sexta-feira do ano. É um formato diferentinho aqui, que agora eu resolvi desenhar um pouquinho, porque sim. Eu tenho, sempre que eu tenho algum tipo assim de, não dúvida sobre o trabalho exatamente, mas sim, eu não sou muito de desenhar, essa é a verdade. Eu não é o meu, né, minha área de, não só de, vamos dizer assim, especialidade, não, mas também não é a minha área que eu busco, vamos dizer assim, como minha forma de expressão mesmo. Só que é uma área que eu sempre volto quando eu tenho dúvidas sobre a pintura, dúvidas sobre qualquer coisa, eu sempre uso desenho para pensar. E eu estive, né, ao estudar algumas coisas que eu tenho estudado, sobre a questão do grotesco lá, eu fiquei com é, algumas dúvidas, não dúvidas exatamente, mas alguns questionamentos sobre a minha criação, e eu falo criação assim, a criação de imagem mesmo, dentro da perspectiva do grotesco. E aí eu resolvi desenhar, porque o desenho ele tem, o desenho é sempre uma espécie de firmamento assim da da deixa eu ver só se tá pegando aqui. Tá. É uma espécie de firmamento de todo o processo artístico, assim, eu penso. O desenho ele tá em todas as coisas. Ele tem uma premissa de, assim, vamos dizer, eu acho que o pensamento ele é mais direto, ele sai mais rápido no desenho, então você pode ter uma visualização mais instantânea assim daquilo que você está buscando. Então é sempre bom ir voltar pro grotesco, pro desenho. Eu acho que assim, pelo menos na minha perspectiva, eu vejo assim, sabe? E aí eu peguei esse papel aqui que estava ali jogado e tal, achei que era um papel bonito. A textura dele não é muito boa porque ele tem uma textura que vai numa direção e então ele fica meio ruim de, como posso dizer, ele fica dando vamos dizer, a textura acaba aparecendo demais. Mas não importa, é só uma espécie de brincadeira aqui. E eu falo brincadeira no sentido mais lúdico mesmo da coisa, de simplesmente desenhar por desenhar. Mas, obviamente, encontrando algumas respostas, vamos dizer assim, para aquilo que eu tenho pesquisado. E é isso. Final de ano, como todos, todo mundo agradecendo por mais uma volta ao redor do sol. Eu achando de novo isso cômico. Eu agradeço a vida, mas eu não deixo de achar essas coisas meio bobas, toscas, ao mesmo tempo que eu reconheço o valor delas. Sei lá. É, e é isso, só mais um ano continuar fazendo e seguindo. E espero que todos também tenham essa vontade de continuar. Agora, vamos ver. Hoje aqui eu tava pensando alguma coisa. Hoje o que era que eu tava pensando? Eu tava lendo. Tava no livro que eu tô lendo agora, né, do grotesco, a gente, vamos dizer assim, eu tô estudando uma parte que ele tá falando sobre Kafka. Não sei
se o público conhece alguma coisa do Kafka, mas o Kafka é um autor assim que, né, pelo menos não só naquilo que o autor desse livro fala, mas de maneira geral o Kafka é vamos dizer assim, talvez o escritor mais assim que transformou a forma, vamos dizer assim, como é que eu posso falar isso sem parecer, vamos dizer assim, determinista, assim, né? Não sei dizer determinista é a palavra, mas o Kafka, ele criou uma nova esfera da subjetividade, talvez, acho que eu posso falar assim, na escrita, e muito dessa esfera subjetiva, assim, ela está relacionada também com o grotesco, com o absurdo, né, a literatura absurda, que alguns autores convencionam o Kafka também dentro dessa perspectiva. E o que era que eu estava lendo sobre ele que me despertou? Eu acho que se bem que eu estava lendo no iPad, ele tá de câmera agora. Mas. Ai, tinha algo interessante que eu estava meditando e pensando sobre. Mas, enfim, o Kafka, né, eu acho que eu já comentei que ele foi o primeiro livro assim, que me despertou para a leitura de fato. Foi o Metamorfose, né? E o livro é fantástico, ele serve para, vamos dizer assim, ele se sustenta em qualquer, vamos dizer assim, nível de pensamento, do nível mais singelo, assim, mais, né, pessoa começando a leitura até a coisa mais profunda, justamente por esse aspecto dessa coisa mais que permite e que necessita de uma autointerpretação daquilo ali. Obviamente é uma obra que pode sim ter algo que é mais fácil de ver, mas a nuance vamos dizer assim, você pode encontrar inúmeros caminhos na interpretação daquilo ali. É bem incrível, assim, eu sou um fã. Apesar que eu não li tanto assim, eu li várias coisas, mas nem tanto. Eu preciso ler mais, mas na verdade eu preciso ler mais as histórias menores. Elas que eu não me aproximei tanto. E tem umas coisas assim que até o autor aborda ali no livro que são pesadas, assim, tem uma história de uma máquina de tortura que na verdade está relacionada a uma perspectiva do Estado, assim, que na verdade está relacionado muito mais a um aspecto da moralidade, de vários aspectos, né, de uma certeza do que é bom, do que é certo, do que é justo, todas essas coisas que são bastante complicadas, vamos dizer assim. E eu tô falando isso aqui, enrolando para tentar lembrar o que é que eu tinha pensado e que eu queria falar. É... mas uma coisa sobre o desenho também é que a mono, vamos dizer assim, como ele é, pelo menos assim, um desenho a grafite, assim, né, uma coisa assim, ele é monocromático, então, assim, é um pouco mais fácil de visualizar formas, texturas, pelo menos assim, visualizar de forma mais rápida, né? Eu sempre vejo assim mais o desenho como essa coisa mais veloz, assim, né? Não precisa de tanta preparação, é bem objetivo o desenho. E por isso que
é o melhor meio de pensamento. Assim, eu acho que pensar com a ponta do lápis é o melhor caminho. Por mais que quando você desenvolve numa técnica, você já consegue, né, executar através daquele mecanismo. Mas mesmo assim, mesmo na pintura, vários dos procedimentos são feitos como desenho, só que é feito com um desenho na ponta do pincel, não na ponta do lápis, né? Para quem quiser saber, eu uso eu esqueci o nome da marca. Como é que ela chama? Essa Gente, eu esqueço, eu não sei, na verdade eu não sei pronunciar esse nome, eu nunca aprendi, eu esqueci. É Stadel, como é que chama? Eu esqueço esse nome. Deixa eu pesquisar o nome. É, Lápis. Eu não sei pronunciar esse negócio, eu não sei se é Stadler, sei lá. Stadler. E ele é, mas assim, dos lápis assim, um pouquinho bonzinhos assim. Ele é o que eu recomendo, assim. Ele é uma compra segura, porque os Koh-i-Noor, eles têm estavam tendo, não sei se está tendo mais, porque já faz muito tempo que eu não compro deles. Pelo menos os grafites estavam vindo muito com grão. E aí na hora que você ia apontar, ele quebrava. Não é bom não. Essa marca é mais macia, vamos dizer, o grafite, assim, apesar de ter todas as gradações, né? Mas também, vamos dizer assim, ele não é um lápis caro e tal, né? Dos bons, assim. Então é uma compra bem segura. É o que todo mundo recomenda, assim. É bem padrãozão, mas funciona muito bem. E eu uso um monte de coisa. Mas não tanto igual desenhistas mesmo, de fato, uso. Eu gosto de usar a lapiseira, gosto, né, para esses detalhezinhos, gosto de usar as gradações. Eu gosto de usar o 2H, o HB, o 2B e o 4B. E para mais profundidade, eu uso um lápis preto, assim, esse daqui é da Koh-i-Noor. Mas assim, só aquela coisa bem preta mesmo, assim, bem escura, né? Ausência de luz total. E lápis também não é colorir, né? Vamos dizer assim, é desenho. Falei que é lápis não, mas vamos dizer assim, eu uso esse tipo de lápis para desenhar, não para colorir. Esse pensamento assim, acho que dá para entender ou não dá para entender. Não, dá para entender, mas é uma coisa que tem que se realizar no processo, eu acho assim. Eu esqueci o que era o negócio. Eu queria muito falar sobre o que eu tinha lido a respeito, mas eu realmente não estou me lembrando. Vai ficar para outra hora. Vamos ver, vamos pensar aqui o que eu estava vendo hoje. Hoje eu estava vendo eu não sei se vocês conhecem a banda Smash Pumpkins, né? O Bill Collins, que é o vocalista, ele tem um podcast que ele entrevista uma galera bem massa, assim. E ele tava falando daquela questão, assim, que, que é o problema
vamos dizer assim, ele chama na fala dele de que a coisa mais satânica assim, do mundo são assim, pelo menos no mundo da música, são essas bandas pops. E ele argumenta no sentido bem básico que essas bandas elas não são só uma questão de música, mas é uma questão estética, né? E estética relacionada muito àquilo que a gente estava falando na segunda sobre o corpo. E ele falando que os parâmetros que esses artistas pops colocam, né? A gente vê Taylor Swift, Katy Perry, esse pessoal assim, até mesmo aquela Billie Eilish que começou mais simples, mas agora está toda cheia dos Paranauê, querendo mostrar o corpão, querendo isso e aquilo. São pessoas que estão causando um mal à sociedade que é perverso. E é dinheiro, não tem outra explicação assim. A pessoa pode até falar que, né, não é dinheiro, que agora quer, né, só expor a sua personalidade, vamos dizer isso, mas ela está completamente inserida num mecanismo, num processo ali mercadológico que ela está sendo usada, né? E tem muita gente ganhando dinheiro atrás, é uma responsabilidade muito grande. Eu estava discutindo com meu irmão durante o Réveillon agora, uma questão que ele discordou comigo, mas não tem problema discordar, até porque o ponto de vista dele também está certo. Na verdade, o meu ponto de vista ele é mais arriscado, porque você não tem métricas exatas, que a gente estava conversando sobre o desenvolvimento de jogos e como isso tem uma relevância muito grande hoje em dia. Ele falando que o pensamento de mercado é o pensamento básico do desenvolvedor de jogo que tem que ter, porque é mercado, não tem outra via, né? Mas eu, né, como até pensando, como eu vejo, é até algo que a gente vai conversar na quarta que vem, sobre os jogos serem talvez aquilo que é chamado da oitava arte, né? Assim como o cinema ele foi em um momento é, tido como a sétima arte, eu acho que a oitava arte são os jogos. E o pensamento do... E aí eu vejo duas coisas assim que, né, que eu vou falar melhor na, na live da quarta, mas a responsabilidade que a pessoa, né, que está criando cultura ela tem. E não é aquela coisa bem, vamos dizer assim, aquela coisa, como é que eu posso dizer, meio esquerdista, para não ser, por não ter outro tema, apesar que eu acho ridículo ficar falando dessa forma. Como é que eu posso dizer? Vamos dizer assim, você deve expressar aquilo que deve ser expresso, vamos dizer assim. Fica muito vago isso que eu estou falando, mas eu vou explicar depois melhor lá. Mas, né, aquela coisa do espírito do tempo. Porque se você vai buscar simplesmente uma estrutura né, de mercado e representar ou se inserir nessa cultura, você vai estar, vamos dizer assim, só alimentando a degradação, vamos dizer assim, alimentando tudo aquilo que é um sistema de, vamos dizer assim, que não vai estar agregando nada, ele vai estar só tornando cada vez mais as pessoas alienadas, cada vez mais as pessoas sem a percepção das coisas, porque sim, eu coloco a arte como o ambiente que não ensina a percepção de forma objetiva, mas ensina sim a pessoa a perceber,
por si, ensina através da percepção de outros, né, sobre a arte, a conhecer e aprende a buscar a questão artística como um incentivo ao olhar, vamos dizer assim, né, e olhar de maneira bem geral, né, não só como olhar de fato. Então, vamos dizer assim, se você entra numa mentalidade nessa de criação de jogos só para responder, você vai estar criando um entretenimento ali que é essa coisa do nosso, desse, como é que eu posso falar? Esse cinema ridículo que a gente está tendo hoje em dia. Nossa, eu vi um filme não sei se eu terminei de ver ele ontem, mas assim, que filme fantástico! É um filme. Deixa eu ver de que época ele é. There Will Be Blood. Ele é de 2007. Eu vi ele numa qualidade pior. É, eu achei que ele era mais antigo porque eu vi ele numa qualidade pior. Eu acho que eu não estava achando ele, só achei stream que eu não tenho e tal. Aí eu baixei ele, baixei mesmo, fiz a pirataria e eu vi. E assim, que filme fantástico! There Will Be Blood. Nossa, se puderem assistam, assim, ele é um filme que ele sai completamente desse esquema hollywoodiano, assim, de uma percepção, de um storytelling comum, ele entra numa... Tem uns aspectos psicológicos no filme que, assim, fora que ele tem uma... Nossa, eu não sei como falar isso até sem dar spoiler, porque, nossa, esse filme é tão bom que, assim, é melhor não falar muito sobre ele, é melhor que as pessoas assistam e tenham a sua experiência. Mas ele tem uma sequência de cena final que ele dá uma dimensão para a história que é tão única que eu fiquei tipo assim, gente, é esse tipo de coisa, como é que faz hoje em dia? Como é que a gente trabalha nisso hoje em dia? Como é que pode, isso pode voltar a existir, né? Vamos dizer, pessoas tão apaixonadas assim que criam obras tão fantásticas assim. Eu estava ouvindo uma conversa hoje de novo, do Rick Beato com o Hans, como é que é mesmo o nome do compositor? O Hans, como é que é? Esqueci o nome dele, Hans Zimmer. Hans Zimmer. Eu esqueci o nome. Já é normal, né, pessoal? É, e deixa eu só fazer uma alteração aqui, ver se. Como é que chama, gente? Vou só mudar o tipo da live aqui. E aí, aí era uma conversa dos dois, né? O Hans Zimmer é um cara assim, fantástico, né? Famosaço, ele trabalhou em tudo quanto é coisa. E aí ele tava falando assim, uma coisa que eu achei muito curiosa foi que ele falou assim, ou ele trabalha, vamos dizer assim, por contrato, né? Que as pessoas vão lá e pagam para ele fazer alguma coisa, ou ele trabalha sem receber nada, que é de fato quando ele trabalha por si, assim, por coisas que ele gosta, assim, normalmente são filmes menores, né? Então, as composições dele em filmes menores, normalmente ele não ganha nada, é pelo prazer. E é muito interessante que ele estava falando, né, sobre a perda de qualidade do cinema, como que hoje
vamos dizer assim, é tudo tanto no espírito do ganhar, do lucro, que a loucura que era antigamente de se fazer o cinema por fazer pela paixão, eu não, vamos dizer assim, não dá nem para saber se ela pode existir mais, porque entrou-se tanto numa coisa do mercado, da proficiência, e aí ele estava criticando, por exemplo, esses filmes de super-herói que ele trabalha neles, ele é chamado para trabalhar, e ele trabalha, porque é o trabalho dele, mas assim, ele não tem tesão nenhum, vamos dizer assim, de trabalhar nessas coisas, não tem vamos dizer assim, não é um cinema de fato, não é a arte, não é aquilo que ele aprendeu a apreciar na vida e ajudar a compor, né, através das suas peças e tal, da sua criação sonora, vamos dizer assim. Então, é muito essa coisa vamos dizer assim, de um lugar que como eu posso dizer, que tenha paixão. É muito difícil encontrar pessoas que tenham paixão e a paixão que ela supera. Gente, agora que eu percebi que eu desenho com a mão direita, né? Então eu tenho que colocar a câmera no lado esquerdo. Eu sou muito burro. Deixa eu trocar aqui. Ai. Só que agora eu vou ter que arrumar a iluminação, porque aí dá sombra. Lenha. Ai, peraí, deixa eu ver aqui. Antes que o trem solte aqui, deixa eu ver. Antes que eu faça alguma grande cagada aqui, caia tudo. Vamos com calma, esse passa aqui. Agora esse daqui vai por fora. Beleza, esse vai por fora. Agora esse vai vir pra cá, certo? Então esse monitor vem aqui. Esse vai vir pra cá. Eu acho que eu vou ter que ligar a luz aqui. Vai ficar meio estourado minha cara aí. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso. Talvez se eu abaixar aqui melhor um pouco. Ai. Gente, é a primeira vez que eu faço esse formato aqui, então me dei um pouquinho de como é que chama isso? Eita, soltou. Eita. Eu fazendo cagada. Me dá uma tréguazinha, eu vou chamar de trégua. Mas então, eu tava falando das paixões. É muito difícil a gente ter as pessoas que se entregam pelo fazer, pelo conhecer das coisas. Nossa, eu vi uma mulher. Um vídeo que ficou famoso aí, não sei se vocês viram, o vídeo de uma senhora acho que era no metrô do Rio de Janeiro, e ela tava assim, super agonizando, porque eu falo assim, a alma dela tava tão sofrida com aquilo ali, que parece que é uma pessoa assim que estudou a vida inteira, que se esforçou, fez tudo, dedicou à ciência, dedicou ao... vamos ver se ficou melhor assim? Ficou, né? Dedicou
a sua carreira científica, a trazer o conhecimento para as pessoas, né? Tantos e tantos anos de pesquisa, tudo e tal. E no fim ela estava ali, assim, trabalhando, assim, não desmerecendo o trabalhador comum, vamos dizer assim. Mas a gente vê assim, uma pessoa que esforçou tanto e não conseguiu nada, porque as nossas estruturas, elas, principalmente aqui no Brasil, né? Elas não estão voltadas para valorizar trabalhos como o dela, assim, né? Trabalhos mais científicos, trabalhos que importam mais do que qualquer outro, assim, na nossa sociedade, mas que não é visto pela população. Isso não é visto, o mercado não investe, o mercado é, vai deixar aquilo ali como uma coisa qualquer, não é o que vai dar o clique, né? Então as propagandas não vão até ela. Isso e você vê o desespero da mulher assim, sem saber o que fazer, porque ela lutou, continua lutando e aí? E ela não tem para onde ir, para onde correr. Vamos dizer assim, se ela não quer sair do seu país ou não tem como sair do seu país, seja por questões familiares, por questões, né? Ela ela está fadada a repetir aquilo ali sem ter nenhum tipo de um reconhecimento mínimo, sim, né? O reconhecimento, talvez que a gente poderia falar que é só o reconhecimento de ganhar um salário decente, né? Um salário que representa alguém que está influenciando na sociedade de maneira tão forte, tão fundamental. Não, peraí, mentira. Virgínia e Neymar estão influenciando mais, obviamente, da forma mais negativa possível. Mas estão influenciando aí. Se for olhar por número de seguidores, né, pela sua influência, quem conhece mais, obviamente esses daí são mais, vamos dizer assim, alteram mais a sociedade. Mas é o sistema de incentivo, né? E esse sistema de incentivo é algo que até o porquê de eu buscar essa live aqui. O sistema de incentivo ele é dado por nós, pelos espectadores, pela gente que consome. E é muito triste ver uma pessoa assim, que nem essa mulher, assim, nesse desespero todo, porque é uma pessoa super racional, super, né, trabalhadora e que entra em curto-circuito, um burnout completo, porque não tem outra forma, não tem para onde ir, não tem quem vai dar a mão para essa pessoa e falar, olha, vem cá, vamos trabalhar junto aqui, vamos crescer aqui. Eu vejo caras assim como o Sérgio Sacani. O cara, você vê que ele faz um esforço tremendo para fazer as coisas assim. E sinceramente, no fim das contas, assim, não falando que é só por isso, mas muito do que ele consegue é muitas vezes por conta da imagem do cara legal, assim, do gordão legal. E as pessoas que veem os vídeos muitas vezes não estão entendendo nada dos vídeos que ele. E não querem saber também. Assim, pelo menos na minha percepção, parece que é isso. Que bom que pelo menos ele ainda consegue nessa vertente de um personagem, assim, né? E eu penso, talvez é até um pouco assim do que eu procuro com essa máscara, assim, trazer uma coisa estranha, uma coisa que pelo menos tenha um que a se falar, porque eu quero falar de coisa séria. Eu acho que a mensagem tem que ser séria.
A gente está saturado de risada, a gente está saturado de humor, de coisas assim. Ah, mas o humor ele vai trazer uma perspectiva de, né, vamos dizer assim, de mudança social, porque vai comentar disso, vai falar do político, vai falar. Ô, gente, mas tá bom, já tem muita gente fazendo isso. Vamos falar de coisa séria, vamos gerar conteúdo que tenha valor de fato. É, esse negócio de ficar lutando por algoritmo e, né, ficar colocando esse tanto de bunda de coisa e tal, isso é tão feio, é tão degradante assim. Não dizendo que bundas são feias e degradantes, porque bundas, né, convenhamos. Mas, vamos dizer, a gente chega nesse estado de um consumo só dessas coisas assim e a gente acaba se tornando viciado, né? Essas coisas nos viciam e a gente começa a parar de prestar atenção no que a gente está consumindo. É muito doido isso. Eu fico às vezes espantado assim que, sei lá, a gente começa a ver o que está sendo consumido assim e você começa a entrar numa paranoia assim de tipo, as pessoas tão loucas, tão assim, né? Hoje o pessoal aqui em casa estava vendo o filme lá da Netflix sobre Barbacena, sobre o Holocausto brasileiro. Sinceramente, eu parei para ver um pouquinho e eu acho que é um documentário horrível. Pelo menos o tanto que eu vi, porque essa coisa de colocar o Holocausto, né, colocar o nome ali, eu achava que tinha uma relação bem direta, assim, né, sobre uma relação histórica e sei lá se tinha algum nazistas vieram para cá, não sei nem se pode falar essa palavra aqui, mas assim eu não vi nada disso e eu vi na verdade um monte de gente lacrando no, no, no documentário essa coisa da saúde mental e da forma como eles estavam falando ali, eu acho um desserviço completo e essa coisa de demonizar os espaços de saúde mental da forma como eles estão demonizando ali. Eu achei o documentário assim muito ruim. Eu tive que até sair para deixar o pessoal ver, porque eu ia só ficar xingando o negócio. É óbvio que foi um negócio assim terrível ali. A gente teve histórias, né? Você vê as fotos da época e tudo e tal, não sei se tem filmagens mesmo, mas terrível, terrível, terrível a situação ali, mas colocar esse nome Holocausto assim, fazer uma comparação com algo que ocorreu e assim, com o povo judeu, sei lá, essa coisa de misturar eventos assim fortes simplesmente para trazer mídia para a coisa, eu acho que é um desserviço e vamos dizer, uma falta de ética de trabalho que, de novo, aí a gente volta para aquela coisa do jogo e da produção cultural. Se você vai fazer só porque você tem uma intenção de vincular o mercado ali, poxa, você está fazendo, você está mantendo o sistema assim. E não é essa coisa de sistema também, o sistema tá aí para te controlar e coisa e tal. Não é esse tipo, né, uma coisa bem, vamos dizer, é, como é que chama? Teoria da conspiração, né, das grandes empresas e tudo. É o sistema nosso mesmo, da sociedade de forma geral, assim. Eu, sinceramente, somos todos responsáveis por isso. Não é só o dono da empresa que, né, paga as agências para tornar, vamos dizer assim, o cidadão consumidor.
né, um consumidor daquele tipo de material ou daquela forma. Mas nós temos a nossa responsabilidade de nos permitirmos e às vezes na verdade não. Se você for descobrir sobre a moda ela está observando o movimento das sociedades. Então assim, somos nós que estamos criando a moda e a gente pode mudar isso também. Quando, né, conhecimento, principalmente conhecimento histórico, ele ajuda a gente a aprender a percepção das coisas e ver o que, que a gente pode fazer de fato, né? Então, estudar os movimentos é bom para isso. Até que, por exemplo, é muito engraçado quando você vai estudar movimentos artísticos, você percebe que na verdade nunca existiu essa coisa de movimento artístico, a não ser aqueles movimentos modernos que tiveram seus manifestos e tudo e tal. Mas mesmo assim, muitos deles também não eram uma coisa organizada. Vê o dadaísmo, ele acontece em trocentos lugares ao mesmo tempo, tem um manifesto, mas é uma coisa muito fluida, assim, não é uma coisa, nossa, agora vamos nos manifestar, desce daquela forma e todo mundo vai fazer isso e aquilo. São coisas fluídas que a gente determina depois, né? A história acontece, onde ela se formata depois, na hora que o escritor ali vai definir. Assim, pelo menos, não tem outra forma. Foi até no Guerra e Paz, o Tolstói, ele cria uma fala exatamente sobre essa questão, né, da história, como ela é contada e totalmente não imparcial, e os objetivos da história, né, e por que contar, e da forma de contar, e blá, 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 e os condicionamentos, né, então, assim, tudo se relaciona, tudo é, vamos dizer assim, tem que ter senso crítico para tudo quanto é coisa. E eu nem sei porque que eu comecei a falar isso. Eu fiquei pensando uma outra coisa aqui do desenho aqui, pensando e variando e sei lá. Eu fui para outro lugar. É, mas, mas assim, uma coisa que eu também vou falar na quarta, já vou adiantando, é a novidade. E o que é a novidade, né? Como eu posso dizer assim? Para fazer algo novo que faça sucesso, vamos dizer assim, vou começar dessa forma. Primeiro você tem que conhecer os movimentos da sociedade, os movimentos daquilo que você tem mesmo como perspectiva de fazer. Ser bem claro consigo mesmo, assim, né? Ter esses momentos, que nem eu tô falando nesse desenho aqui, esse momento desse desenho, de eu estar buscando fazer esse desenho, que não é meu lugar de, né, a minha primeira mídia, vamos dizer assim, de expressão, é o momento dessa busca do objetivo, o que eu quero fazer ao interpretar, vamos dizer assim, ao interpretar o mundo, vamos dizer, através da criação. É, dizer a mesma coisa dá dinheiro. Isso você pode ver aí, só abrir o YouTube aí e ver quando sai uma pessoa, vamos dizer, mais influente, dá uma opinião, você vai ver que o tanto de canal que vai dar a mesma opinião é só repetida com a ideia de gerar visualizações, né? Cada um com a sua performatividade. Falando nisso, é outra coisa que eu vou, né? Porque eu
Eu estou fazendo vários testes aqui, né, para saber o que trazer, assim, e aquilo que eu gosto mesmo de passar. E uma coisa que eu vou começar e que eu fiz há um tempo atrás, mas eu não tinha percebido que eu tinha gostado muito de trazer, são as performances. Então a gente vai reagir a performances. É, talvez a segunda-feira agora a gente já faça isso, porque eu acho que o âmbito da performance, ele nessa coisa de trazer a novidade e ainda mais para o nosso momento atual, vamos dizer, a gente tem que ver mais performance. A performance, ela choca muito, ela é muito disruptiva, ela é muito provocativa. Porque, assim, um elemento básico da performance é a presença do corpo, né? Vamos dizer assim, não é que toda performance tem, mas de alguma forma ela vai estar, o corpo vai estar ali. É, então, é, então, assim, é muito assim, que nem a discussão que eu estava tendo com o meu irmão, é muito assim, o pragmatismo das coisas na nossa sociedade, né? De, eu preciso fazer isso para poder conseguir fazer, né? Essa luta do antissistema, assim, apesar que, aí de novo, o que é esse antissistema? Antissistema é conseguir fazer, ser antissistema no mundo da criação é conseguir fazer, criar, ter alcance sem repetir, talvez. E a repetição ela está muito ligada ao conformismo, às mesmas opiniões, à mesma forma. Então a gente vê, por exemplo, na arte, se algum artista começa a despontar num estilo, o tanto de gente que vem atrás, o tanto de artista plástico, artista de outras mídias e tal, e vai atrás porque é a lógica do consumo, né? Nossa, eu acho isso tão triste, porque ao invés da pessoa que tem a capacidade de ter uma visão diferente, de trazer expressões diferentes, trabalhar, né, nisso, ela vai atrás de uma fórmula de sucesso. E, depois eu faço a minha arte, depois eu faço isso. Não, depois que você se vende pro mundo, esquece, isso não existe. Você se vende pro sistema, é muito difícil, assim. Talvez, assim, o caso do Hans Zimmer é um caso à parte, assim, porque ele tem essa capacidade. Mas muitos porque ele é foda. Então, assim, ele é muito foda. Então, ele tem a liberdade também de criar da sua forma, por mais que seja a pedido, né, contratado, ele tem sua liberdade. Então, ele expressa a sua forma e ele cria grandes coisas também, né? Por mais que às vezes não sejam filmes tão grandes, em termos assim do valor cultural, ele cria peças musicais ali, sonoras, às vezes, né, não colocando como musical mesmo, mas e que são, né, de um valor muito grande. Ele é um caso à parte, assim, né, nessa jornada. O que mais? O que eu estava falando que pode ser interessante? Agora eu tenho que mudar a câmera aqui, peraí. Eu fico mexendo na coisa de um lado para o outro. Aí eu não sei se eu tô tampando ou não. Deixa eu ver agora. Isso.
uma coisa que é muito legal é essa coisa das soundtracks, né? Gente, como é que é essa palavra em português? Das trilhas sonoras. A trilha sonora, ela é feita para acompanhar uma imagem, certo? Mas, ao mesmo tempo, ela tem a capacidade de mudar a imagem. Ela tem a capacidade de transformar o som tem a capacidade de transformar a imagem, transformar os sentimentos, transformar o mood da coisa, né? Então, não sei porque. Ah, não, lembrei. Às vezes é legal ouvir, botar a soundtrack assim para ouvir e experienciar somente a, vamos dizer assim, sem a imagem, para ver a experiência, porque é diferente e vale muito a pena, por exemplo, sei lá, pega uma soundtrack de um jogo, de The Witcher, por exemplo. The Witcher 3 tem uma soundtrack muito boa. É, é uma experiência muito legal e ao mesmo tempo, né, como ela às vezes fica vinculada, querendo ou não, você vai ter memórias, você vai fazer associações de memória. Mas até isso é muito divertido, porque tem aquele espírito da nostalgia e das cenas e de tudo que você viveu ali dentro da experiência é, do jogo e tal, o momento, porque querendo ou não, todas essas criações assim todos isso que a gente consome né, eu não tô querendo dar muito assim spoiler da forma e dos assuntos que eu quero tratar quando eu for falar dos jogos assim na quarta, mas querendo ou não, a gente está criando memória no ambiente virtual, no ambiente do vídeo, né? E isso é muito importante, isso não é. E assim, a sociedade muda, sabe? Não tem, assim, é óbvio que a gente tem a necessidade do estar presente, do contato, da presença física, mas a sociedade muda. E eu acho que assim, uma coisa que eu estava pensando sobre o criador é que ele deve, vamos dizer assim, ele nessa função quase que uma função moral na sociedade, né, não de formador de opinião, mas vamos dizer assim, portador de esferas de percepção. Nossa, ficou uma coisa muito bizarra falar assim, mas talvez dê para entender. É, ele deve entender, vamos dizer assim, ele deve consumir, entre aspas, consumir não no sentido de ficar ali vendo séries e coisa e tal, consumir conteúdo, mas ele deve absorver a sociedade e isso né, o artista ele não faz, ele já começa a fazer isso sem o pensamento de fazer, ele já é algo natural, mas que vai aprimorando, né? E ele vai aprendendo também se desfazer disso um pouco, porque isso acaba dominando a gente. É, mas, como eu posso dizer? Eu tô enrolando porque, de novo, eu esqueci o que eu tava falando. É, como é qual que era a conclusão mesmo? Ai, ai, é muito besta, né? Deixa eu puxar um pouquinho para trás aqui para ver se dá para ver um pouco mais aqui da peça aqui em si. É, então é essa coisa, quem cria tem. O que é que eu tava falando, gente?
que eu tava falando da criação e da... sei lá, sei lá. Alguém descobre aí e me conta depois. Por exemplo, uma coisa que é... Alguém pode perguntar assim, de onde que você está tirando? Na verdade, essa pergunta já me foi feita várias vezes, que é de onde você tira a ideia? E essa pergunta, para mim, ela não faz muito sentido, porque não é uma ação, assim, por mais que a gente estuda e busque coisas, ela não é uma assim, vou buscar inspiração. A maior parte do tempo não é assim. Talvez uma coisa bem, um momento bem reduzido do tempo seja assim, ou talvez nem, seja até inexistente essa coisa do correr atrás por uma inspiração. Você corre atrás de imagens para referência, você corre atrás, né, numa percepção de uma coisa, como fazer aquilo ali e tal, ou fazer uma composição de imagem e tal, mas de fato a, vamos dizer assim, a inspiração ela vem do viver e do experienciar as coisas e da permissão de, de experienciar experience de tudo, de coisas principalmente que não são nossas como indivíduos, que são dos outros. Esse é vamos dizer assim, o caminho da criação, o que traz, por exemplo, aí eu chego para fazer um desenho desse aqui que parece que não tem pé nem cabeça, uma coisa tá dentro da outra, fazendo, né? É, isso vai vamos dizer assim, vai fluindo. Você cria um método próprio de permitir a expressão, você treina seu olhar para ver além do que está ali, e não é de forma objetiva de novo, é de uma forma bem própria de cada um e que vai estar relacionada a tudo aquilo que você experiencia no mundo, tanto das suas próprias percepções, suas próprias experiências, quanto daquilo que você absorve dos outros. E aí isso gera coisas. Coisas estranhas, coisas legais, coisas... E assim, uma coisa que o Kafka inaugura é exatamente esse lugar da realidade, que ela não é que ela é distorcida, ela é simplesmente uma realidade muito real, uma realidade muito, vamos dizer assim, que ela existe, mas como é que eu vou explicar isso? É uma realidade que existe, não é a nossa, mas ela parece muito com a nossa. Então, por exemplo, um dos aspectos que o autor cita no livro é a questão do paranoico. Os livros do Kafka, ele tá, eu não sei exatamente se eu concordo muito dessa forma como ele fala, mas pegando a fala do autor no livro, a questão de que o Kafka ele escreve a história da visão de um paranoico, só que no mundo desse paranoico, todas as coisas que ele, vamos dizer assim, tem, vamos dizer, sua imaginação como paranoico, elas acontecem de fato. Então, é um mundo onde seus elementos da sua pira, eles realmente existem, né? E são, vamos dizer assim, eles acontecem. Eu tenho, por exemplo,
a transformação do Gregor na metamorfose ela é aos poucos e ela nasce, na verdade, muito de uma experiência interior do personagem e se você parar para pensar, cada vez mais ele vai acreditando que ele é aquele inseto e ele vai se tornando um inseto, né? Até eu tinha me esquecido que depois ele ganha até um outro nome. Acho que é Gretchen, não sei. Um nome bem assim, tosco. E, mas eu sou péssimo com nome. Então, assim, não é de se estranhar que eu esqueci já de novo. Não, mas também quando eu li o livro quando eu tinha 15 anos. Faz um pouquinho de tempo, só um pouquinho, só um tiquinho. Greta Thunberg. É a Greta. É... Ai, ai, onde eu estou? Aqui, acho que eu vou pra cá agora. Vou fazer um pouco do que eu tava imaginando pra cá. Olha, eu tenho uma discussão interna que até, assim, sinceramente, depois de ter estudado, depois de ter passado por tantas coisas no âmbito, né, das artes, assim, eu ainda não consigo uma explicação sólida do porquê que os professores, nas provas vestibulares, falam para você não trabalhar com esfumato. Principalmente o esfumato feito com o dedo, que os professores querem que você faça. Inclusive no meu vestibular, eu não fiz nenhum esfumato assim, dessa forma como eles falam, né, o esfumato com o dedo. Faço com o dedo porque não tem a ferramenta correta ali. É, aí eu perdi nota porque eu fiz um desenho que tinha técnica de esfumato, mas não feito com. Eu fiquei bem pé da vida porque uma colega minha que entrou e que na época não sabia desenhar nada, hoje também não sabe desenhar não, pessoa. Não se esforçou porcaria nenhuma. Faculdade de artes tem isso. A pessoa entra e acha que já é artista e não se esforça, não faz nada. É ridículo. É, e aí essa pessoa tirou total, assim, tipo assim, com um desenho que, nossa, na época era vexaminoso, assim. E aí eu também, eu ficava, tipo, e eu ainda fico assim, por que tem essa neura? Assim, a única explicação, pelo menos, que eu via que tinha naquela escola é a tradição que vinha do Guinhar, que tinha coisa do lápis duro, tinha toda um ideal assim do que era o desenho, tal, e blá blá e blá blá. Ai, preguiça. Não, não é preguiça do Guinhar, porque ele tinha coisas muito interessantes. Mas esses conceitos, assim, essas formas absolutas de definir que você pode isso ou você não pode aquilo, você tem que ser purista e falso purista, né? Porque essas visões não acrescentam nada. Vamos dizer assim, num mundo tão cheio de variáveis, de possibilidades, é, a pessoa, o ensino superior ainda fica convencionado a coisas tão, vamos dizer assim, retrógradas, tão de princípios que de fato não levam a nada. Eu acho ridículo. Eu gosto da liberdade de fazer. O importante é fazer. O importante é conhecer tudo,
tudo, não tem outra palavra, conhecer tudo mesmo. E fazer experiências também. Eu acho que eu já contei isso mais uma vez, eu estava fazendo uma matéria de algo que eu achei que não ia ser tão fantástico, mas que eu amo de paixão hoje em dia, que é gravura em metal. Não faço porque mexe com ácido e tudo e tal, então assim, para poder fazer é melhor assim, quando tá numa cidade que tem um estúdio que você possa alugar e fazer quando for a sua vontade, assim. Mas aí eu tava conversando com uma pessoa que ficava lá. Na verdade, ela era uma estudante de mestrado que chegava nas nossas aulas e ficava lá fazendo também. Mas é porque a técnica dela no mestrado tinha relação com a gravura em metal. E aí ela me perguntou assim, você tá gostando e tudo e tal. E eu virei e falei, olha, eu não sabia que eu ia me apaixonar assim, mas não é algo que eu pretendo seguir, mas o que isso daqui está me acrescentando e que eu posso levar para as outras áreas é fundamental, assim, a percepção, o olhar, tudo te acrescenta, assim. Lógico que eu acho que também eu sou, eu entendo que artista mesmo, ele precisa de regularidade, ele precisa de rotina, ele precisa de uma técnica, ele precisa de ter uma coisa. E E essa, por exemplo, na escola que eu estudei, isso era muito mal formado, assim. Em outras escolas, por exemplo, na UFMG, as pessoas tinham mais o foco, assim, elas ficavam mais tempo trabalhando naquilo que elas tinham como intenção mesmo de trabalhar no âmbito das artes, sabe? É, já tem 1h10 que a gente está aqui. Ah, bastante tempo. Vamos ver se esse ano. Eu vou tentar esse ano. Não sei se eu vou ter coragem de ficar mais que um ano buscando isso aqui sem ter nenhum tipo de resultado, não. Outro dia eu estava ouvindo uma estatística que os podcasts eles recebem, vamos dizer assim, na média, a maioria não passa de 3 episódios. E de 10, vamos dizer, a maioria, e também aí, uma outra marca são 10. E aí a quantidade é mínima daqueles que passam, né, dos 10. Aqui a gente já fez muito mais que isso, muito mais de produção de conteúdo, assim, muito mais do que 10 vídeos e coisa e tal. Mas né, o impacto, na verdade, é um impacto sobre a relação da conversa, né, de criar uma espécie de comunidade. Esse é o objetivo desse ano, assim. Eu acho que até o final do ano eu consigo manter, assim, né, de novo, pelo gosto, né, mas como eu vou também dar aulas, eu não sei se eu vou conseguir continuar fazendo 3 lives por semana e tudo e tal. Talvez vai ficar só a live de quarto mesmo. Sei, vamos ver. Porque tem um incentivo também, né? Ter pessoas assim em volta e questionando e coisando e tal é o que faz mover também, né? Da experiência porque é a troca, o mais importante é a troca. E até um dos motivos para mim querer dar, que eu vim para cá e quero dar, né, criei esse espaço aqui para dar aula, é a necessidade da troca, porque ficar muito sozinho, eu já fiquei muito, muito, muito sozinho, trabalhando muito sozinho. E chega uma hora que eu, pelo menos assim, eu sinto falta da troca.
Não é que eu quero ficar produzindo, vamos dizer assim, com outras pessoas, exatamente. Talvez sim também, mas a troca, né, o falar sobre o, o processo, não o processo como aquela coisa, é o importante é o processo, mas trocar percepções sobre os próprios trabalhos, os trabalhos do outro. É, é quase como encontrar pessoas que estão falando sua língua, assim. É quase nesse sentido. É o que querem falar daquele assunto, né? De uma maneira bem básica é isso. É, meus trabalhos eles tendem a ir para o horizonte, assim, sempre tem um horizonte. Né? Eu já falei que a minha primeira experiência de beleza foi com o horizonte, assim, na praia, o pôr do sol. Talvez por isso que sempre acaba tendo essa perspectiva do horizonte. Ai, ai, a vida é bela. A gente aqui caga ela. Próximo filme que eu vou ver na lista lá, que eu tinha comentado sobre os 100 filmes que eu tinha trabalhado com o GPT lá, para elencar, é um filme que foi lançado na época do Poderoso Chefão 2 e que dizem que é um filme muito injustiçado, justamente por ter sido lançado nessa época, então ele não recebeu o carinho que precisa receber. Diz que ele é desse filme assim de tipo assim, de que tem escuta, sabe? Que tem alguém investigando, alguma coisa assim. E aí parece que tem toda uma. Ou talvez tenha sido até um dos primeiros, se não o primeiro desse gênero, assim, porque depois criou um gênero, né? Dos filmes de escuta. Tem até um outro também que é bem famoso sobre desse tipo, assim. E. É. Sei lá, vamos ver. Eu tô sentindo uma necessidade de um filme meio diferentão, assim, meio doido. Esses não vão ser, mas eu tô seguindo a lista lá, né? Eu fiquei muito surpreso com There Will Be Blood. Assim, vocês não têm ideia, fazia tanto tempo que eu não ficava tão assim impactado com a qualidade de uma produção, assim. Nossa, que é orgástico, assim, sabe? Ver algo que você vê que é completamente fora de. É completamente transgressor, assim, vamos dizer, do establishment. Do, completamente. É algo que supera, assim. Ai, ai. Ai, ai. É, uhum. E tem uma coisa do desenho, assim, que eu fico, tipo assim, que eles falavam lá na. Até tinha um professor que incansavelmente ele ficava falando esse trem de. Essa questão que foi ensinada pelo Guignard. Né? Guignard, que não sabe, é um dos maiores artistas daqui. Do Brasil em si. Conhecido internacionalmente, tudo e tal e tal. É um homem bem. Ele tinha o lábio leporino, assim, então ele era bem na sua, assim, ele não falava muito e tal, mas ele foi um grande professor para muita gente, assim. E, e tinha um negócio que esse professor ficava repetindo, a coisa do lápis, né, do lápis duro, e tipo assim, era o 5H que ele fazia a gente desenhar.
E aí ele falava da coisa de marcar o papel, que o Guiar falava que não usava borracha, que o lápis tinha que marcar mesmo, que não sei o que. Gente, isso me irrita tanto essa coisa de marcar o papel. Eu detesto desenhar marcando o papel. Detesto, detesto. O grafite tem que trabalhar. Eu sou completamente contra essa ideia do lápis marcando. Completamente. Sou mesmo, sou. Que o Guiar revire lá no seu caixão, né, seus restos mortais, porque. Não, não dá não. Eu também sou um pouco assim na pintura. Pouco não, sou bastante assim na pintura. Ou eu faço textura ou eu não faço textura. Eu uso muito pouca tinta no pincel quando eu vou fazer uma coisa assim que não tem o propósito de ter textura, eu uso muito pouca tinta. Fica esse mistério assim para saber quais são os meus trabalhos, mas em algum momento eu acho que eu libero o meu perfil aí pessoal. Não pessoal, né? Porque na verdade não tem nada pessoal de fato, assim, é basicamente um portfólio, assim. Eu ainda não fiz isso por não achar que eu devo ainda. Mas é isso, quando eu trabalho na pintura, eu não gosto dessa coisa de marcar a tela, marcar e marcar. Eu acho que, sei lá, pra mim, eu não sei, eu não sei. Eu acho que é uma questão de atrapalhar a imagem, sei lá, a percepção, sabe? Vamos dizer assim. É uma distração, talvez, a minha visão. O, Para mim, às vezes, talvez, vamos dizer assim, se você marca o papel, você vai perder qualidade de detalhe, você vai perder muitas coisas que são. É claro que tem tipos de desenho que permitem isso, que é até bom. Mas, por exemplo, esse desenho que eu faço aqui não pode ser um desenho nunca feito com o papel marcando. Seria ridículo. Muito ridículo querer uma coisa assim. Ai, ai. Gente, 1h20 eu acho que já deu, né? Eu já passei até um bocadinho. Eu gostei desse formato aqui. Ele teve um pequeno desleixo ali, mas acho que funciona. Dá pra gente desenhar assim. Vai ser bom assim também pra pintura, que é o que a gente vai estar fazendo muito esse ano aí. Vamos estar junto esse ano. Me ajudem a compartilhar isso aqui. Vocês já têm visto aí que existe uma rotina, existe um trabalho, também tem as coisas que eu tenho feito lá no Instagram, TikTok, os videozinhos que eu tenho soltado lá, as frases, os textos falados, interpretados. E vamos lá, vamos arrumar uma forma assim de juntar pessoas, de trocar ideia sobre assuntos que valem a pena. Vamos seguir esse ano, vamos tentar fazer isso, vamos nos unir nessa, nessa jornada. Fica aí, sigam nas redes, comentários sempre, qualquer coisa que quiserem falar, só mandar mensagem. Um abraço, beijundas, bom final de semana, até segunda. Tchau, tchau.